Olá pessoal, tudo bom? Dia 30 de janeiro foi dia do quadrinho nacional e eu falei que em breve eu falaria sobre esse quadrinho aqui, Avenida Paulista de Ligier. Então eu vou falar sobre esse quadrinho que foi republicado pela Companhia das Letras em 2012, que é a primeira edição, foi nessa revista aqui, ó, Goodyear de 1991. Então aqui todo o quadrinho. Tem umas diferenças dessa edição para essa, do quadrinho mesmo, que tem um extra, textos deles são diferentes, então eu vou falar sobre as diferenças dessas duas edições, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro e Cultura, e estou sendo Fratura algum quadril. E o quadrinho da semana é A Vida Paulista de Luigi. Em 93, que eu fiquei sabendo desse quadrinho aqui, ele saiu em 91, em dezembro de 91. Porque em 93, só na faculdade, e o Luigi apareceu lá, ele entrou em todas as salas, inclusive na que eu estava tendo aula. Ele falou que ele estava dando um curso de quadrinhos e tudo mais e tal, e ele ficaria lá para conversar com as pessoas interessadas e tal. E quando deu intervalo, eu fui conversar com ele, não porque eu estava interessado no curso, mas queria conversar com ele, parabenizar ele, falar que eu conheci e tal. Ele me falou que ele tinha dado umas revistas para a biblioteca da faculdade, que era essa aqui. Então eu fui lá buscar e eu achei bem interessante isso aqui. Aí o que acontece? Isso aqui é uma revista que era gratuita, né? Então era uma revista institucional da Goodyear. Então é uma revista com artigos, né? Então, ó, tem vários artigos, né? De políticos, sociólogos, arquiteto. Aí tem, né, um artigo de um sociólogo. Tem uns artigos interessantes nessa revista aqui. Botei vários artigos, né? Então, é mais sobre cidades mesmo, economia, essas coisas de cidade, da urbanização. E aqui, finalmente, temos o quadrinho. Aí, olha só que interessante. O quadrinho, em si, nessas duas aqui, ele é igual. Porém, tem fragmentos de texto no meio do quadrinho. Tipo esse aqui, tá vendo? Então, continua a história do quadrinho, só que de vez em quando aparece um bloco de texto, como este. E esse texto aqui fala sobre algumas amenidades. E aqui tem a diferença. Esse texto aqui é diferente do texto que está lá. Aqui fala mais sobre as coisas que acontecem no mundo nessa época. Então, 1930, aconteceu isso aqui, o Brasil estava com Getúlio Vargas, os Estados Unidos estavam não sei com quem, estava com uma crise econômica lá de 1929, e saiu o filme tal, então, sabe, fala sobre isso tudo. E naquele lá fala mais sobre o Brasil e sobre São Paulo. Então, continua o texto aqui, tá vendo? Então, falando coisas sobre as doenças, tá, o HIV e a coisa que está acontecendo, e lá fala sobre um outro assunto. Esses textos também, embora eles não complementam tanto a história, eles falam o contexto ali da época, mas ele não dialoga com a história em si. Então, eu acho mais interessante você ler a história e depois você ler os artigos, ou vice-versa, ler os artigos e ler a história. Porque a história ela é bem interessante. A história, em si, ela trabalha com a história da Avenida Paulista, desde a época que era Mata Atlântica. Então, a única parte da Mata Atlântica que sobrou agora lá na Paulista são 2 quarteirões. Na frente do MASP, para quem não é de São Paulo, na frente do MASP tem um parque chamado Parque Siqueira Campos, que são 2 quarteirões apenas com Mata Atlântica. Tem umas esculturas lá dentro, tem o fauna do Brecheret, então é bem interessante. Caso você venha para São Paulo, vai visitar o MASP, você atravessa a rua, vai passear por essa Mata Atlântica aqui em São Paulo, e é isso. Então aqui ele fala sobre a história, só que também faz um momento meio bem ficcional, bem fantasioso. E isso aqui é bem interessante, por quê? Aqui tem uma coisa bacana, que eu já vou falar sobre essa cariátide aqui, né, sobre essa efígie aqui, que é interessante. O Luigi, ele reforça sobre isso na republicação, mas o que eu falei que é bacana, que ele vai colocando os elementos de fantasia, que aqui, por exemplo, eles estão falando que vai ter bastantes imigrantes, italianos, árabes e tal. Quando ele fala árabe, aparece um cara no tapete voador, tá vendo? E aí, tá, ele começa a sobrevoar a Avenida Paulista, tá vendo toda cheia de mato aqui, ó? Isso aqui realmente é a Avenida Paulista mesmo. Se a gente vê umas fotos antigas, até umas filmagens antigas da Paulista, ela assim, tinha uns casarões, uns palacetes no meio da selva. E aqui mostra até uns soldados medievais e tal, porque tem palácio, né? Então, aí mostra esse cara sobrevoando. Aí, isso aqui é uma arquitetura de um dos casarões da Paulista. Então, como o Luigi é arquiteto, isso aqui é uma coisa muito boa desse quadrinho. Aqui ele mostra o cara aqui olhando as garotas, né? Aí já toma a flechada dos soldados medievais, né? Então, isso aqui é bem interessante. Até tem uma outra
passagem interessante que ele começa a mostrar que estão vindo uns imigrantes, uns gigantes, imigrantes não, uns empresários, os empresários gigantescos, né? Então, começa a mostrar, tipo, como se fosse um Godzilla, né? Os caras gigantescos chegando aqui, tá vendo? Os empresários, na Paulista. Então começa naquele local que era o Trianon, que é um parque hoje, ele era um palacete, que era uma casa de chá e de doce e tudo mais, pra galera mais rica da cidade, e subir no último andar ali, e ficar tomando chá e vendo a paisagem da Paulista, que era isso aqui, ó. E aí a gente vê, ó, tem umas fadas, tá vendo? Fadas gigantes, tapete voador, então tem essa brincadeira com a fantasia junto com a história realmente de São Paulo. Então ele mostra aqui, só que vem esses gigantes, os empresários, e começam então a construir essas outras coisas na cidade. Então a história vai caminhando com o decorrer das eras e mostrando, vai desmatando a Mata Atlântica para construir as casas e construir prédios e começar. E aí sempre tem esse texto aqui, que ele é diferente, já vou mostrar, vou pegar um dos textos para a gente dar uma olhada. Agora, nos quadrinhos, nos balões dos quadrinhos, aqui tá igual, não tem nada de diferente. Então você vê que começa a modernidade, e tem uma coisa que é bem interessante, que quando começa a crescer a cidade, olha só que interessante, tá os arranha-céus destruindo, tá vendo as plantas aqui, ó? Então como se tivesse como se fosse uma planta crescendo no meio das plantas, só que a planta que tá crescendo é a selva de pedra, então ela vai destruindo, né, a mata e crescendo a cidade. Isso aqui eu acho fantástico, cara, é um quadrinho bem interessante. E continua então, esses paratextos aqui, que falam de amenidades. Aqui vou dar uma lida. Os 80 são anos desconcertantes. A AIDS se expande. A Argentina e a Inglaterra fazem a Guerra das Malvinas. Gorbachev abre a União Soviética com perestroika. Então começa a falar do mundo, tá? Então vamos ver essa mesma página naquela edição ali. Ó, a mesma página, tá vendo? Essa e essa, a mesma página, tá vendo que o texto já mudou? Começa com O e começa com E. Então vamos ver o que ele fala sobre aqui na versão nova. Em 1993, o presidente da Sony lançou um apelo no Fórum Econômico Mundial. Todo o poder à indústria, disse ele. Tá? Então, essa aqui é da edição nova. Quando eu comprei essa edição aqui, alguns meses depois que eu achei essa aqui num sebo. Então, quando eu comprei isso aqui, eu li, eu achei ela bem interessante, porque eu falei assim, nossa, né? Isso aqui foi feito em 91. E eu pensava que esse texto aqui era o original dessa edição aqui. Então, quando eu li, eu falei assim, nossa, 93. Eu até procurei no Google, o Akio Morita realmente era o presidente da Sony, que ele é um dos cofundadores da Sony. Mas isso aqui ele escreveu em 2012. E em 91 tem outro texto aqui. Se você vai comprar essa edição aqui pensando que ela é igual, ela tem essas diferenças. Na verdade, no quadrinho é ok, só que essas aqui eu acho que são amenidades, que elas não interferem tanto na história, só dá uma contextualização aqui da época. Esse quadrinho é bacana por causa disso. Como eu falei, foi em 91, e aqui já está na década de 90. Depois vai para os anos 2000, então já começa um futuro, né? Uma futurologia aqui. Tem essa expansão. Tem um quadrinho aqui que eu acho tão interessante, que ele vê a cidade como um enorme monstro aqui, tá vendo? Então é muito bacana. O tamanho delas são diferentes. Essa aqui de 91 é um pouquinho maior, tá vendo? Essa aqui é um pouquinho mais larga, só que a outra é mais alta. Mas os quadrinhos, eu medi essa distância aqui e essa distância aqui é igual. Então o quadrinho é do mesmo tamanho. A única coisa que muda é o tamanho da margem, né? Essa aqui, como é maior, então a margem é mais larga. Mas a parte da ilustração é igual. E as cores também estão muito parecidas, porque o papel é um pouquinho diferente, só que os dois papéis são brilhantes. Quanto à arte, não tem muita diferença. Então aqui é essa parte da nova estrutura, do futuro da Avenida Paulista, que vai se incorporando o antigo com o moderno, para você ficar com base na história, que é a capa dessa edição, né? Parte dos casarões no meio da construção moderna, para você não perder toda a história. E aqui eu falei, tem uma outra coisa diferente, é esse quadrinho aqui. Então isso aqui não tem na original, que foi feito só para essa edição. São 2 páginas. Aqui a gente começa embaixo do túnel da Paulista. Quando você está na Doutor Arnaldo, que é uma avenida, você tem 2 caminhos para entrar. Ou você vai direto, sentido Consolação, e entra na Paulista, ou você passa por baixo do túnel
e aí já cai na Paulista direto. Então quando você passa por baixo do túnel, tem os grafites dos 2 lados. E aqui tem um grafite, tá vendo, que ele tá querendo atravessar a rua, ele é quase atropelado pelo carro, porque ele quer ir de uma parede para outra, né. E aí então, a gente entra com um carro e sai com uma carruagem aqui, com um bonde. Então a gente sai numa outra época da vida paulista, tá vendo? Então essas 2 páginas aqui em preto e branco são inéditas, não tem naquela lá de 91. E aqui tem uns textos, né, do Ligier e tudo mais. Aqui o Ligier contextualiza a vida dele, né, quando ele começou na faculdade, quando ele fez a vista balão dentro da FAO mesmo, tal. E aqui ele fala uma outra coisa que é interessante, que quando ele foi contratado para fazer essa história dentro dessa revista aqui, que é uma revista institucional, ia ser só tipo 15 páginas. Só que ele se empolgou e fez 100 páginas. Então ele não estava dando conta sozinho, então ele chamou 2 pessoas para serem assistente deles, que aqui não é acreditado essas pessoas, né, tá só o nome dele. Ele fala que ele que escreveu todo o texto, depois ele chamou uma pessoa que ele conhecia, que é um amigo dele, para fazer um copydesk ali, para deixar mais técnico, a parte histórica mesmo. E, na época, Goodyear colocou o texto como se fosse do cara. E, na verdade, o texto era, segundo o Ligier, era do Ligier e só teve esse copydesk desse fulano, né, essa correção. Mas, aqui ele corrigiu isso, ele colocou o texto como dele e do outro fulano, e ele fala dessas 2 pessoas que são assistentes. Porém, aqui, na ficha de créditos, tá só apenas um nome de assistente. Mas ele cita 2 pessoas que fizeram os desenhos com ele e tal, tanto a arte final quanto as cores e tudo mais. Então isso aqui é uma coisa bacana, né, de dar crédito para as pessoas que participaram. Aqui, essa já começa diferente, né, tem essa mesma página e aqui tem um outro texto, ó. Então aqui tem um texto, aqui tem outro texto. Outra coisa diferente é que no começo a gente vê que tem essas páginas como se fosse uma página antiga amarelada, e ela começa muito forte e cada página vai clareando, clareando, até que fica um branco total. Então essas são as diferenças. Aqui tem uma coisa bacana que o Ligier também fala. Ele fala que ele colocou essa efígie aqui, que é uma cariátide, eu não conhecia esse nome, que são aquelas figuras que seguram como se fosse uma coluna, né, um pilar, mas é uma pessoa segurando, né. Eu conheci esse nome como Atlante, só que Atlante é a figura masculina e cariátide é feminina. Então, isso aqui são os Atlantes, as cariátides, e ele mostra ela aqui numa rocha, né, o tropeiro tá vendo aqui ela, então é esse elemento de fantasia junto com a história, e depois mostra lá no final numa casa toda já quebrada, aqui ó, tá vendo? No lugar da pilastra tem essa figura feminina, que aí mostra também essa parte aqui, a casa já tá toda em frangalhos aqui, e cara, eu lembro que tinha realmente uma casa que tinha essa mulher, que eu andava na Paulista há muito tempo, muito assim, tanto que eu estudei na Paulista também, e eu adorava passear na Paulista, então tinha realmente essa figura. Eu fiquei procurando para colocar foto aqui, não achei. Então se você souber o paradeiro dessa cariátide aqui, dessa efígie, coloca nos comentários. Então isso aqui é uma coisa que eu achei bem curiosa, porque assim, é um detalhe da Paulista, né, que o Luiz G ele colocou, e ele falou assim, quando ele escreve assim: "Pô, não tem mais". Ela participou lá da casa que virou uma lanchonete, que com certeza era o McDonald's, que depois virou um banco, que era um banco, acho que o Banco Real, e depois virou o Banco Santander, e depois ela ficou abandonada, e, né, parou de alugar e tal, aí ficou fechada e começou a pichação, essas coisas todas. Então, ou foi vandalizado, ou quebraram, ou depois que demoliram a casa, morreu, ou realmente foi lá para o museu. Então não sei do que fim que deu. Então se você conhecer isso aqui, mas é isso. Então, não sei se você já conhecia essas 2 edições. Então essas aqui são as diferenças, caso você queira comprar. Essa aqui, cara, eu dei uma sorte danada, porque eu fui num sebo, vi essa minha edição tá ótima, sem nenhuma rasura, com grampo que não tá enferrujado. Cara, foi bem barato que eu paguei. E isso aqui, pelo que consta nessa edição aqui, foi feito 30.000 exemplares. Isso aqui foi uma edição gratuita.
Mas como é uma revista de artigos, poucas pessoas acho que se interessariam realmente pelos quadrinhos. Se essas revistas tiverem, vai ter, sei lá, no escritório de alguém, perdido na biblioteca de alguém, pegando pó, ou uma pessoa realmente que gostava do BG, de colecionar quadrinhos e guardou isso aqui. Essa aqui é bem mais fácil de encontrar, inclusive isso aqui tem na Amazon. Vou colocar o link na descrição, caso você queira comprar. Compre pelo nosso link e ajuda o canal. Então, por favor, comente o que você achou disso aqui, se você já conhecia aqui, se você achou curioso, se você gostaria de ter essas edições, se você sabia que tinha essas diferenças nesses textos aqui. Se curtiu, compartilha. Não esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever. Essas coisas todas ajudam muito o canal. Gente, grande abraço e até mais.